Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Amado Jesus, que a tua misericórdia e o teu amor se faça nesta casa, neste templo e em nossos corações. Que a tua misericórdia, Jesus, possa acolher as nossas dores e nossos sofrimentos. E encarnados e desencarnados possam sentir, Senhor, a tua santa presença no despertar para a transformação e a conquista da paz e da saúde integral, corpo físico, sentimental, mental e espiritual. Que possamos, Senhor, beber da fonte fecunda e infinita do saber, do conhecimento, encontrar a verdade, porque a verdade nos liberta. Abençoai, Jesus Cristo, os irmãos que não conseguiram vir, aqueles que arrumaram as desculpas, aqueles que foram impedidos, aqueles, Senhor, que estão limitados pelas fragilidades físicas ou espirituais, mas que recebam, aonde estiverem, esta sagrada e poderosa energia do teu amor aqui vivenciada, aonde estiverem. Abençoe o lar, a família, os familiares de cada irmão aqui presente. Aqueles que já retornaram à pátria espiritual, através do natural processo do desencarne, cheguem até eles, Senhor, as bênçãos do teu amor. Abençoe, amado Cristo, os trabalhadores desta casa santa. Somos aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos. Que possamos fazer a tua vontade, não a nossa, e espelhar a tua imagem. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja um precioso medicamento. Abençoai, Jesus Cristo, as mãos de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Estenda tuas mãos santas neste caderno de prece, e em cada nome que aqui se encontra, onde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, a transferir as tuas santas e sagradas energias e a fortalecerem a buscar os teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Cristo, em cada recipiente, derramai, Senhor, a tua preciosa energia e ainda permita, Senhor, que os espíritos amigos, conhecedores da medicina, da natureza, possam extrair, Senhor, dos elementos medicamentosos da natureza, as poderosas energias fluídicas, acasalando com as forças que vêm de ti e derramando na individualidade e na necessidade de cada ser, nestas simples águas, e transforme-as no mais precioso medicamento, em águas fluidificadas, e ao passar em suas dores ou feridas, ingerindo, possam ali serem aliviadas as dores físicas e das doenças e enfermidades espirituais, pois transformam-se em águas de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, aonde houver a dor, o mal, o erro, a escuridão, lá esteja a tua presença, Senhor. Abençoai, amado Cristo, e iluminai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos compreender que somos irmãos em Cristo Jesus, e na prática da caridade unirmos-nos na fraternidade universal do amor. Abençoai, amado Cristo, nosso país querido, nossos governantes sérios. Não permita, Senhor, que as trevas possam facultar as tragédias, os derramamentos de sangue e os vícios. Abençoe nossos irmãos da cidade, do estado do Rio de Janeiro, que passam por tantas provações, que o anjo amigo possa acalmar, Senhor, e direcionar a paz e a fraternidade no coração de todos.
E que esta paz seja estendida a toda a humanidade, Senhor, pacificando os corações e iluminando, Senhor, aqueles que se encontram nas trevas das agressões. Fique em nós, amado Jesus, hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, e temos como única finalidade o Evangelho de Jesus. Libertar a alma, libertar a consciência. Encontrar a verdade de Jesus não é fácil, porque a humanidade cada dia abraça tantas verdades, cada um na sua condição, cada um na sua opinião. E aí ocasionam as divergências. E essas divergências, quando levadas ao extremo da paixão, fruto do fanatismo, aí transforma-se em agressões. Agressões verbais, físicas, psíquicas e espirituais. Nós sabemos que a grande dádiva do planeta Terra chama-se diferenças. Então, no mundo relativo que nós nos encontramos, nós temos que compreender uma coisa muito interessante. Grava isso na sua consciência, leva isso para a tua vida inteira. Nós não podemos abraçar no mundo relativo uma opinião, porque nós não temos formação ainda para a verdade. Então necessitamos buscar a de Cristo, que é a única que nos leva ao equilíbrio e para a eternidade. Porque todas as outras opiniões terão que ser modificadas, mudadas. E nós estamos no mundo, preste atenção, olha aqui, essa pequena borracha, tudo puxa para baixo. Tudo nessa terra te puxa-nos para baixo. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com os pensamentos, sentimentos e opiniões que estão nos puxando para baixo. Principalmente aquelas nascidas dentro de nós. Porque nós, quando estamos envoltos na opinião da paixão, nós defendemos elas com unhas e dentes. Nós vimos agora mais uma tragédia na nossa nação, fruto de opiniões educativas, fruto de opiniões legislativas, fruto de educação familiar, ou de desocupação, né, familiar, ou de deseducação familiar, né, deseducando, porque não pode falar que que essas situações são educadas. Nós vemos aí as grandes informações mentirosas dos processos religiosos, que são opiniões, que pegam a Bíblia. Olha, você sabe por que hoje, graças a Deus, eu sou um espírita convicto e defendo, e trabalho e trato o aspecto espiritual com unhas e dentes? Porque eu fui vítima de magia. Você sabe como? Chamada magia branca, com a Bíblia na mão. E eu orando junto, rezando em uma garrafa de água junto. Eu acreditando que aquilo era a coisa mais linda e pura do mundo. E a pessoa usando meus fatores energéticos para fluidificar uma água. E com uma Bíblia na mão. E depois, aonde eu pisei, colocou-se aquela água derramando ali um pouquinho e fincando um rabo de arraia que deu uma ferida no meu pé que não sarava de forma alguma. Eu gemia de dor. E eu fui ao médico, o médico abriu a sola do meu pé e disse, não tem nada aí. Nada. E eu pensei, meu Deus, tem algo além. Então, fruto de opiniões, de interesses, de paixões egoísticas. Então, estou chamando, hoje é o primeiro dia do mês de novembro. Olha que data fantástica, 1/11/2025. Olha que data fantástica, para que nós possamos renascer, nascer, crescer e largar as paixões egoísticas, as influências negativas, as coisas perniciosas. Não estou chamando você para largar sua religião, não, mas que olhe tua religião sobre a luz da verdade de Cristo e não da opinião do líder religioso ou da denominação religiosa. Porque ela não vai te salvar, a que vai te salvar é Jesus. A religião que aparta os homens, a religião que aparta a família, a religião que divide os filhos de Deus, essas estão pregando o contrário, a primeira lei do Criador, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Amanhã comemora-se o Dia dos Mortos, o Dia dos Finados. Sabe, eu tive esta semana uma experiência muito triste, porque eu tinha uma pessoa que eu poderia ter ajudado por 4 anos, e essa pessoa definhou-se em câncer até desencarnar na quarta-feira. Eu viajei 200 quilômetros ontem para ir, 200 para voltar, para poder participar da parte do velório. Mas não permitiram eu fazer parte da vida da pessoa, que eu poderia ter levado um passe, poderia ter levado uma energia ectoplasmática que em mim é abundante. Que muitas vezes só de eu olhar para a pessoa é curada, quando Deus permite. Só da pessoa sentar ao meu lado, ela é aliviada da dor e do sofrimento. Isso aqui tem os irmãos que sabem disso todas as horas que eles fazem isso. Até brinco, vou pegar um Wi-Fi aqui para fazer um recarregamento, né? Isso é abundante, porque Deus me deu essa graça e misericórdia, e eu, educado, vivo por isso, porque eu tenho uma vida disciplinada. Mas não permitiram, e ainda fiquei sabendo que essa pessoa falava, gostaria de ver tanto o Geraldo, mas não me chamaram. Por quê? Por convenções religiosas, porque eu sou espírita, e as paixões são evangélicas dessas pessoas. Poxa, mas elas seguem quem? Cristo, eu também. Então por que nós não podemos falar a mesma língua? Porque precisa da divergência. Porque a diferença transforma no atrito da divergência. Não pode. Aí leva-se para baixo. Quanta dor, quanto sofrimento pode ser evitado com uma prece, uma palavra, um olhar, um aperto de mão, a presença, aliviando a dor e o sofrimento. Amanhã é o Dia dos Mortos. Se você tem algum companheiro, amigo, conhecido, família que desencarnou, lembra dele vivo, não pense na morte. Olha, me convida para ver o corpo de um defunto, mas não me permitiu ver uma vida chorando de dor e sofrimento, tendo que tomar morfina para abrandar, dificultar e aguentar a dor. É muito triste o que faz o coração em paixão. É muito triste, ele afasta de Deus, ele fica apegado na opinião, e perde a lucidez da razão, da verdade. Não pode um líder de uma doutrina espírita visitar um adepto à igreja evangélica? Onde está escrito isso? Mas Jesus não é o mesmo, nós trabalhamos com caridade, amor e bondade. E aí, vem aquelas partes que muitos amanhã vão ao cemitério, mas durante um ano, 364 dias, porque amanhã seria o 365, não lembraram do defunto, não perdoaram o defunto, estão brigando pelas posses do defunto, brigando pelas heranças, dividindo os irmãos, os filhos do defunto, por causa de um pedaço de terra, por causa de uma conta bancária, por causa de um imóvel, por causa de um automóvel. Ontem eu escutei uma mulher fazendo uma declaração que escondeu um patrimônio, que eram veículos caros, por 14 anos, porque estava em briga litigiosa com o ex-marido, e ela escondeu até o advogado morrer e o juiz determinar que ela tinha que entregar. Por 14 anos ela perdeu tudo. Eu achei interessante essa história. Por que não dividiu na época? Porque se é a metade, se está na lei, divide. Aí brigou por 14 anos. Muito mais, né? Por 14 anos ela escondeu. Aí teve que devolver. Já não valia quase mais nada. Um veículo de 500 mil caiu para 80 mil, 70 mil. Compreende? Em 14 anos. Parado, estragou tudo, acabou, enferrujou. Não prestava mais. Perdeu tudo. Por causa de quê? De escolha pessoal, porque uma briga litigiosa, por causa de sabe? Aí o seu pensamento fez o quê? Levou tudo para baixo. Se tinha 500 mil, não poderia ter dividido, 250 mil seu, 250 mil meu, pronto, acabou. Mas não, perdeu tudo. Então, cuidado com os pensamentos de morte em vida, cuidado com os pensamentos que estão te levando para baixo, cuidado com os ensinamentos que estão te passando, dizendo que a luz da Bíblia, do Evangelho, mas olha se isso é a luz de Jesus, é a luz de Deus. Quantas pessoas chegam em mim e falam, olha, me falaram que tem uma magia em mim, e eu digo, às vezes eu olho, nossa, seria tão bom se tivesse uma magia, né? Seria tão bom se tivesse uma macumba em você. Mas por quê? Porque a macumba é fácil de desmanchar. A macumba, a magia é uma energia. É uma energia.
Isso nós vamos levar para a física, para a matemática. Existe uma energia com 10 joules. Aplicam as energias com 20 joules. Essa é superior. A 10 joules some e fica só 10 positivo. Acabou. Entendeu aí? Pronto. Não, não é magia. Às vezes é mágoa, ódio, raiva no coração. Às vezes desequilíbrio mental. Às vezes a própria pessoa que se está auto-macumbando, fazendo suas auto-macumba íntima e põe a culpa nos outros. Visitei recentemente no hospital uma mulher que estava amarrada no leito, translocada. Não podia encostar nem no leito nem na mulher, dizendo que tinha uma bactéria rara. E eu atendi essa mulher há 15 anos atrás. Falei, você não tem nada. Você não tem nada. Você só precisa deixar de negatividade, deixar de trabalhar na caridade, perdoar e amar. Mas não. Fez dezenas de cirurgias, arrancou o ureter e colocou uma tripa de carneiro argentino. Nem foi chique. Ao menos foi chique. Tripa de carneiro argentino. Mas mesmo a tripa que era do carneiro, não era dela, doía. O carneiro morto lá na Argentina, coitadinho. E ela aqui com a cirurgia aqui em Goiânia. E ainda doía o ureter dela. Até chegar no estágio de loucura amarrada. A loucura consciente. Fruto de quê? Magia, feitiçaria, simpatia, mal olhado? Não, de escolhas pessoais. Sabe, então amanhã é o dia da morte? Não, amanhã é o dia do nascer. Hoje é o dia de você nascer. Nasça, meu. Não morra em vida. Liberte-se. Liberte-se. Como libertar dentro? Para dentro do teu coração. Olha lá o que está te levando para baixo, o que está te reduzindo a uma matéria que deteriora-se. Perde a cada segundo os seus valores energéticos. Vai lá na tua alma, vai lá no teu espírito, vai lá na tua memória emocional. Fala, meu Deus, o que eu guardo aqui dentro? Por que eu estou sendo amargo? Porque eu estou me levando para baixo? Porque eu estou morrendo a cada dia, a cada momento, a minha alma está morrendo. Por que eu tenho tanta agressividade? Por que eu tenho tanta tristeza? Por que eu tenho tanta angústia? Por que eu tenho tanta depressão? Por que eu vivo numa ânsia, a ansiedade translocada, sendo que eu não controlo os batimentos de um ponteiro, de um relógio? Porque eu estou ansioso se eu não controlo o tempo. Compreende isso? Por quê? Aí você, porque é macumba, magia? Beleza. Quando é macumba, magia, feitiçaria, é fácil. Eu vou contratar alguém para fazer um trabalho de desmanche. Aí você não precisa mudar nada, você não precisa fazer nada. Eu vou buscar um tratamento, eu vou arrumar um diagnóstico, e nem que seja um diagnóstico espatafúrdio na sua vida, você abraça aquele diagnóstico para quê? Para que você não precisa mudar nada na sua vida íntima, você não precisa mudar nada no seu coração, você continua ainda com os sentimentos negativos, com a memória emocional negra, aprisionada em acontecimentos que já foram. Eu vejo pessoas falando, isso é de outra encarnação. Esquece sua outra encarnação, ela já acabou, você já morreu lá. Não traga a sua outra encarnação para hoje, não. Muita gente fala isso é karmático. Se é karmático, então, está na mão de Deus. Esquece esse trem de karma. Age no positivo de hoje para frente. Tudo é modificável. Nós estamos num mundo relativo. Então, se é relativo, existe a relatividade. Você muda tudo. Você muda a sua riqueza para uma pobreza. Você muda a sua pobreza para uma riqueza. Você muda a beleza para a feiura. Essa é fácil. Né? Mas é fácil ser feito. Não dá trabalho nenhum. Né? Basta fechar a cara. Basta ficar com raiva. Você já viu? Ser pessoas lindas, maravilhosas. Eu vejo aí, esse dia eu ainda falei para minha neta. Falei, quanto tempo você usou aparelho nos dentes? Uns 4 anos. Falei, você usou 4 anos de aparelho para ficar com a cara fechada? Sabe? Você sabe por que eu rio muito? Porque eu gastei uma nota preta para pôr um dente de ouro aqui. Então eu tenho que rir, porque eu tenho que mostrar esse dente de ouro para todo mundo. Né? Tem 7 gramas de ouro, 24 aqui na minha boca. Você está entendendo? Então eu tenho que ficar rindo o tempo inteiro. Né? Olha só, isso é uma questão, sabe, de lógica. A pessoa faz e fica com essa cara fechada. Para quê? Por quê? Se matando. Nasça hoje. Abandona a sua morte em vida. Renasça. Alguém foi da tua vida? Ele que está morto, fisicamente, não espiritualmente. Você está vivo, aproveite a vida. Meu amigo, Deus te abençoe onde tu está, viu? Se você quer casar de novo, casa. Se você não quiser, fica sozinha. Né? Ou sozinho, não importa.
Mas não fique aprisionado no defunto, no corpo físico do defunto. Aí, uma mãe chorando, meu Deus, minha filha está morrendo de frio, lá debaixo daquele caixão gelado, naquelas pedras geladas. Falei, minha filha, sua filha está com Deus, que está lá é uma carne, a roupa que não presta para ela mais, ela arrancou a roupa e jogou lá dentro. Quantas roupas você já trocou? Quantas roupas você já jogou fora? Quantas roupas você doou para os outros? Aí fica aprisionado nesses pensamentos e sentimentos que te levam para baixo. Compreende isso? Faça o seu renascimento em vida. Faça como Jesus fez com Lázaro. Ele tirou ele da morte cataléptica e retornou à vida espiritual. Amém? O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam na reencarnação, ou seja, na ressurreição. Ressurreição é uma palavra que não define a realidade do fato em si. Os saduceus era um grupo de intelectos, de religiosos judeus, era o alto clero judaico que formou, assim, eles se achavam tão importantes que eles faziam suas próprias crenças sobre as escrituras sagradas. Eles se reuniram 70, uma média de 2 séculos antes de Cristo, e acabou 70 anos depois de Cristo, que não ficou nenhum vivo mais. Acabou tudo. Naquele terremoto que deu, que Jesus previu que não ficaria pedra sobre pedra, não é? E que morreram os saduceus tudo. Então aquela seita só durou 200 e poucos anos. Eles pregavam essas mentiras que muitos hoje pregam, que não existe renascimento, reencarnação, não existe comunicação com os espíritos, não é? É engraçado esse negócio de espírito não comunicar, né? Que trabalho aí. Se você pegar a Bíblia inteira, foi comunicada por espíritos, né? Quase toda a Bíblia foi comunicação por espíritos. O espírito falou com fulano, o espírito falou com ciclano, o espírito apareceu para Beltrano, não é? Aqui mesmo tem uma comunicação agora que fala do que comunicou. As ideias dos judeus sobre esse assunto e muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Então, naquela época, eles não tinham noção como que funcionava essa ligação entre alma e corpo, entre espírito e corpo físico. Compreende? Porque eles desprezaram os ensinamentos de Sócrates, porque Sócrates já havia falado, Sócrates havia informado, Sócrates já tinha dado as primeiras noções dessas explicações de que a alma retorna, que nós já nascemos outras vezes, que nós não morremos, que o que morre é apenas o corpo, mas o espírito continua a sua caminhada entre a ignorância e a sabedoria. Ele precisa de vir e voltar muitas vezes. E o espírito, quando retorna à carne, ele tem uma oportunidade do esquecimento para reiniciar e para não fazer os mesmos erros que estão ali enraizados no seu coração, que ele traz uma tendência de vidas passadas, mas que ele tem a oportunidade de transformar, modificar, mudar na vida, na atual encarnação. Compreende a grandeza disso aí? Olha que grandeza! Sócrates já falava disso há 600 anos antes de Cristo. Mas os saduceus pregavam, os judeus sabiam que isso acontecia, mas não aceitavam porque não tinha uma explicação lógica, não é? E eles acreditavam na ressurreição. Aí a ressurreição é uma palavra que denomina-se o espírito voltar ao corpo, o mesmo corpo, ressurgir na mesma carne, no mesmo corpo. Isso é impossível. Não tem como. Então, os faraós acreditavam nisso, até imumizava, né, seus corpos para ficar bonitinho, todo lindinho, para depois, quando voltasse, assumir o corpo novamente. Só que não voltava mais naquele corpo. Voltava em outro corpo, em outra condição, em outra localidade. Não é? Poderia ser faraó numa e poderia ser escravo na outra, pelos fatores energéticos que ele produzia sobre ele no processo de aprendizado. Entende aí? Veja só, não estavam claramente definidas pelos judeus, apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditava que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que
modo isso poderia acontecer? Aí vem o Espiritismo nos explicando como que isso funciona. Chama-se reencarnação. O Espírito reencarnou, retorna à carne. Né? A ciência hoje já prova isso, não libera para toda a humanidade, porque senão vai destruir aí vai dar vários problemas no processo religioso mundial. Porque a religião que acredita ou prega a reencarnação, prega-se a vida eterna, né? O paraíso, ou prega o inferno para aquele que errou, né? Pega o purgatório para aquele que foi mais ou menos. Você foi mais ou menos? Vai para o purgatório, meu filho, onde tudo é mais ou menos. Né? Nada parece o Brasil. No Brasil tudo é mais ou menos. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. No Brasil tudo é mais ou menos porque os governantes fingem que governam, né? Os professores fingem que ensinam, os alunos fingem que aprendem, o patrão finge que paga, os funcionários fingem que trabalham, né? E fica tudo pela metade, né? E aqueles que dedicam na integralidade são os que dão certo, né? Os pais fingem que são pais, os filhos fingem que são filhos, mas ninguém cumpre nenhum papel, ninguém cumpre nenhum. Agora vem essas tragédias nacionais, fruto de um presidente que falou que o traficante é a vítima. E aí vem um filho de um traficante e fala, atrás do fuzil tem um homem, vocês têm que olhar para ele. O fuzil que matou 4 pais de famílias, que mata trabalhadores, compreende? Não estou defendendo morte, estou defendendo verdades. Nós não podemos fingir que nosso país está um caos de mentiras, de inverdades, de corrupção, de ladroagem. Nós não podemos fingir porque nossa vida está cômoda, porque nós recebemos seguro-desemprego, porque nós ganhamos um salário mínimo, porque nós temos 2, 3 casas de aluguel, que nós temos isso, que nós temos aquilo. Ai, nada, isso está acontecendo. Minha vida, não. Vai chegar até você, se você não viver a verdade. Porque tudo isso é para nos levar abaixo. A gente vê as pessoas usando droga nas ruas. Para na porta da sua empresa, usa droga. Para na porta da sua empresa, coloca um carro de som na altura que você não consegue nem concentrar, nem rezar, nem trabalhar, nem falar no celular. E é tudo natural. Está tudo tão natural. Porque os pais não educaram os filhos, porque os filhos não poderiam trabalhar, e assim vai. E aí faz-se uma vida de zumbis. Nós não podemos fingir. Nós não podemos. A gente sente espírito, a presença de espírito, e finge que não está vendo os espíritos. Tem um conhecido meu que passa por problemas sérios de influências espirituais. Aí ele disse para a esposa dele, basta a gente não acreditar que nada acontece. Entendeu aí? Então a gente finge. Não, finge. Nada acontece. E nós estamos vendo as tragédias aproximando de nós. Os estados de loucura, esquizofrenias, a quantidade de remédio controlado, a quantidade de remédios de ansiedade, a busca por tratamentos alternativos que não funcionam. Casas como a nossa, que tem disciplina, que tem determinação, aí é perseguida de todas as formas, é tentada de todas as formas. Compreende isso? Mas se tem uma das coisas, é que nosso Senhor Jesus Cristo geralmente coloca a pessoa teimosa na direção, né? E aí põe um capricorniano, imagina. Capricórnio é teimoso. E aí, a nossa casa tem 21 anos que não muda uma vírgula, né? E nem vai mudar, porque é teimoso, né? Não é por opinião de fulano e beltrano. Não é por moda, comodismo, por ofertas. Né? Aos 18 anos atrás, um rapaz chegou aqui me ofertando um salário vitalício de R$5.000 por mês, naquela época, mas que ele seria o diretor do grupo de jovens, mas seria que ser a forma dele. Aí eu falei, que lindo. Meu olho chega pulsor. R$5.000 vitalício, ai meu Deus, vou me aposentar novo. Brincadeira, nem me encostou. Falei, se faz uma coisa, fica 1 ano junto comigo. 1 ano no trabalho da caridade, da mediunidade, no grupo de jovens, na palestra, na visita nos hospitais. Naquela época eu frequentava a colônia Santa Marta, que era muito debilitada. Os hospitais, o Hospital do Câncer, o Hospital Santa Genoveva e assim por diante. Vamos.
Quis? Não. Porque queria comprar a disciplina, queria comprar a filosofia de Cristo vivenciada nesta casa. Ele ia matar, né? Matar o templo de Jesus. Assim como Cristo expulsou todo mundo do templo, quando lá trafegavam, comiam e vendiam coisas dentro da casa do Pai. Não negocia-se valores espirituais, não tem preço. Compreende? Não tem preço. Se você quer auxílio, então não finja que está fazendo um tratamento. Faça o tratamento na intensidade. Você acredita em Jesus? Então olhe os valores de Cristo e viva eles. Eu falo, sua vida se transforma em 3 semanas. Sua vida se transforma em 3 semanas, em 3 meses. Você é outra pessoa. Porque eu já vi milagres acontecer, feito pela pessoa, não por mim, não por esta casa, mas pela vivência do Evangelho nesta casa. Mas quem faz é a pessoa, não sou eu. Nós só ofertamos as energias necessárias para a pessoa se fortalecer. Pessoas que estavam limitadas, pessoas que não andavam, pessoas que estavam mortas, pessoas que eram curadas. Ontem mesmo, na hora que eu vi uma pessoa, uma irmã, falei, ela vai morrer de aneurisma daqui a um pouco. E Jesus Cristo me permitiu fazer a intercessão e aquela aneurisma ser revertida em menos de 3 minutos. Está compreendendo isso? A pessoa olhou para mim e falou, melhorou. Ela estava pronta, já tinha começado, já a dormência no braço, já tinha começado, o excesso de suor tinha começado. Os olhos, as pupilas já estavam dilatadas, os olhos já arregalados, a dor de cabeça acentuada em uma lateral, numa fronte e no centro da testa e no pé da nuca. Essa pessoa vai ter um aneurisma. E pela misericórdia divina, permitiu estar no momento certo, com as energias certas, onde coloquei os dedos sobre o processo que estava próximo a se estourar, e através de sopros, oração e com a invocação de Espírito de Senhor, de Jesus Cristo, sobre as dádivas do Dr. Bezerra de Menezes, foi revertido em 3 minutos a situação. Eu creio nisso, eu acredito em Jesus, porque Ele nos faculta Ele que nos deu essa capacidade, porque foi Ele que me chamou. Ele falou, Geraldo, você vai assumir um centro espírita? Eu falei, assume então, assume então. Mas eu preciso de ajuda, eu não sei nada. Não, terá espírito para te acompanhar, então tá bom. Eu sou obediente, é só me mostrar o caminho que eu vou dele. Tem uma rocha no meio, precisa tirar ela, contornar ou quebrar no meio? Quebrar. Leva quantos anos? Uns 50 anos. Vamos quebrar. Vamos dar umas 20 marretadas por dia, 50 anos, nós racha ela. Pronto, então vamos. Acabou. É assim que funciona. Você não consegue carregar 1 tonelada de areia? Então carrega uma lata de 20 litros. Quando você carregar 50 latas, dará 1.000 quilos. Pronto, acabou. Resolveu o problema, já carregou 1 tonelada de areia. É assim que funciona o universo, é assim que funciona a tua vida. Você não vai ser curado instantâneo, então vamos ser curados com a transformação. Você quer isso? Faz isso. Então ressurge das cinzas agora. Ressurge da tua vida agora. Joga tudo que for ruim para fora. Faça esse renascimento. Porque se você ficar aí morto em vida, depois você morre, você vai ver que a morte não existe, continua sofrendo lá na alma, no espírito. Porque se você tiver depressão, você morrer, você acha que do outro lado você vai chegar de que jeito? Depressivo, espírito depressivo. Só que não tem remédio para a depressão do outro lado. Eu vejo aí pessoas tomando quetiapina. Agora está famoso a pegabalina, né? Todo mundo está tomando. Adora. Que aliviador. Não aqueles que precisam, aqueles que precisam tem que tomar. Pessoas que sofrem, têm dor generalizada. Mas não. Pessoas que apenas ficam nervosas, com raiva, e passam a tomar esses medicamentos. Mas não conserta a raiva, não conserta a emoção, não tira do coração, das memórias emocionais, os conflitos, as confusões, as paixões negativas. Está morrendo e se matando em vida. Faça esse renascimento em Cristo Jesus. Todos os dias Jesus te dá a oportunidade de renascer. Você dorme e morre. Dormiu, você está morto. Amanhã esse dia você acorda e voltou à vida. Mas muitos morrem à noite durante o sono, fica morto, porque não vê nada, e acorda e fica morto durante o dia. Só fazendo coisas e pensando coisas negativas, buscando alternativas que está te levando para baixo, ao invés de buscar Jesus Cristo que está lá em cima. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma, ou o espírito, à vida corporal. Olha a verdade, reencarnação. Eu vejo nossos irmãos de outras lides religiosas que não acreditam
na reencarnação. Não acredita nem na comunicação dos espíritos, mas vive recebendo as revelações. O que é a revelação, meu amigo? É um ato mediúnico. É onde o espírito sopra no espírito de quem está encarnado, dando ali as revelações espirituais. É uma comunicação espiritual. É um mentor ou é um obsessor, não é? Porque a revelação pode ser tanto do mentor como pode ser do obsessor também, tá bom? Dos espíritos malignos, mas podem ser dos espíritos superiores também. Mas renegam. Mas esses que renegam, muitos dizem, na próxima encarnação eu quero ser assim. Mas você não acredita em reencarnação? Não, eu acredito. Eu não acredito não, minha religião proíbe eu acreditar. Mas ele pede para ir em outra encarnação. Olha só o paradoxo da dúvida, né? Compreende isso? A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que desintegrou. Aquele que foi enterrado, aquele que foi queimado, aquele que apodreceu, aquele que virou, que os vermes comeram ele, e que os vermes também foram comidos por outros vermes, e depois viraram adubo para a plantinha, né? O dia quando eu morrer, vocês vão passar lá no cemitério, se vocês forem lá no dia do sinado, e vai ver umas plantinhas lá, falar, o Geraldo. É aquela plantinha que está lá, toda bonitinha lá, verdinha, tá bom? Aí chega no outro ano, a planta secou, e o Geraldo lá, ó, desintegrou novamente. Aí já chove lá, olha o Geraldo novamente, entendeu? É isso aí, meu filho. Isso é da natureza, isso é a lei da natureza. Agora, meu espírito não é eterno e imortal. Compreende? Eu estarei vagando aí das muitas moradas da casa do Pai. Olha que lindo, olha que esperança, olha que dádiva de vida. Você tem o universo como moradia e você fica querendo aprisionado num corpo limitado como esse, que envelhece a todos os instantes, que dói, que rasteja sobre duas pernas, sei que nós podemos, eu vou fazer uma visita em Júpiter, estou em Júpiter, oi Júpiter, tudo bem, cansei de Júpiter, vou para Marte, estou em Marte, olha que lindo. Isso é dos espíritos elevados. Compreende a grandeza dessas verdades que o Espiritismo nos faculta? Não tenha medo de acreditar nessas verdades. Porque muitos não acreditam por medo das opiniões das outras pessoas. Que importa a opinião das outras pessoas quando você estiver morrendo e com dor? Que importa a opinião das outras pessoas se você escolheu uma vida de degradação para te levar para baixo e você lá nas profundezas do inferno das suas emoções em desalinho? Aí você vai importar com a opinião de outra pessoa? Não. Você só vai sentir dor. Você vai só importar com as trevas que ele está amargando. Importa sim com a sua consciência. Importa sim com as verdades de Jesus Cristo. A palavra ressurreição podia sim se aplicar a Lázaro, porque Jesus Cristo fez a ressurreição de Lázaro para a vida, que ele já estava morto há 4 dias, já estava começando a ter cheiro de putrefação, e Jesus Cristo mandou ele levantar. Veja só, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se quem era seu pai e a sua mãe. João Batista era filho de Zacarias e filho de Isabel. Isabel era prima de Nossa Senhora, mãe de Jesus Cristo. Zacarias aos 75 anos, Isabel aos 70 anos. Zacarias era profeta do templo, era dedicado sacerdote do templo. Ele vivia sob as leis de Deus. Um dia ele entrou no templo para consagrar aquele dia. Orar, consagrar, só ele, sozinho. O anjo apareceu para Zacarias. O Espírito, aqueles que eles falam que hoje não comunicam, e falou para Zacarias, você vai ser pai, sua mulher vai ser mãe. Ele diz, como? Eu já sou velho, minha mulher é velha, ela não é fértil mais. O homem, ele é fértil até o dia dele morrer, se ele tiver a saúde física. Mas a mulher vai limitando a sua fertilidade quando chega ali na casa dos 40, que vai diminuindo até entrar no processo da menopausa que passa para, então, de ovular. E aí não tem como mais ter filho sob as questões biológicas, naturais. Mas aquele anjo tinha uma missão, porque aquele casal precisava receber um espírito. Quem era aquele espírito que eles receberiam? Tinha sido Elias há 800 anos atrás. Mas Elias não ia ressurgir no mesmo corpo, porque o corpo de Elias já tinha virado pó há 800 anos atrás, e até as ervas que o corpo dele tinha fecundado através dos excrementos
né, orgânicos, que virou adubo, já tinham morrido. Então, o anjo falou para Zacarias, sua esposa vai engravidar, né? E precisa receber este, e ele precisa ser chamado de João. Né? Compreende aí? E ele duvidou do anjo. O anjo falou, como castigo, meu querido, você vai ficar 1 ano sem falar. Ele chegou e falou para a mulher, e não dava conta mais de falar. Mas a mulher ficou grávida. Então, olha que extraordinário. João Batista é o espírito de Elias reencarnado no tempo de Jesus, que veio fazer a preparação de Jesus Cristo. Dar o exemplo do batismo, fazer aquela primeira preparação para que Jesus Cristo pisasse no solo já arado e jogasse a semente da vida eterna. Então, todos viram a Isabel engravidar, apesar que ela escondeu de vergonha, porque uma mulher de 70 anos barriguda, grávida, né? Barriguda tem muitos. Ela ficou com vergonha. Mas todos viram João nascer, viram ele menino, viram crescer. E todos viram também ser decapitado, cortado a cabeça, por causa de opinião de uma mulher e o interesse sexual e vaidoso de um homem, que fez cortar a cabeça de João, porque se sentiram ofendidos pelas verdades que João Batista trazia de Deus, as verdades de Deus eternas. Você está entendendo isso aí? Mataram então o corpo de João, mas não mataram João, o Espírito, que vive até hoje e viverá a vida eterna. Compreende? João Batista era Elias. O corpo de João não podia ser de Elias, porque João não tinha sido visto. Tinha sido visto desde criança. E sabia-se quem era seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, e não Elias ressuscitado. Veja só. Vamos entender o processo do reencarne? Vamos entender como o Espírito pode mover esse corpo físico? Nós temos que entender, vou dizer em poucas palavras, nós temos corpo físico, é este, transitório e passageiro. Corpo perispiritual, é o corpo análogo a esse. É uma cópia, é a matriz desse corpo. É a matriz. E o Espírito eterno. Que é Espírito, centelha divina, princípio inteligente, luz. Nós não temos mais condição de ter mais definição de que é Espírito, porque nossa capacidade linguística e intelectual não permite. Como você vai explicar um disco voador? Não tem noção. Não tem como. Nossa capacidade intelectual não dá para isso. Então, veja só, nós somos essa trindade. Corpo físico, perecível, passageiro, sujeito às situações da matéria, corpo perispiritual. E o corpo perispiritual compõe todos os elementos do mundo onde ele habita. No nosso corpo perispiritual, no meu corpo perispiritual, no seu corpo, tem todos os elementos que tem no planeta Terra. E Espírito, centelha divina, luz, que é o princípio inteligente, a sede da nossa capacidade intelectual, criado simples e ignorante pelo Pai Criador, fadado, decretado a chegar junto dele na perfeição relativa. E entre a sua criação e a chegada, as reencarnações em todos os mundos e globos que necessita para seu processo de crescimento e aprendizado, até chegar junto ao Pai Criador, Deus nosso Pai. Olha que grandeza, olha que beleza, olha que luz, olha que esperança nos faculta. Esse corpo perispiritual preexiste à morte e existe depois da morte do corpo orgânico, físico. E nesse corpo perispiritual está armazenado todas as informações de vidas e vivências de nossas existências. A grandeza da reencarnação é fazer a depuração desse corpo perispiritual. Cada vez que nós depuramos o corpo espiritual, fazendo a limpeza das ignomínias do homem, os ódios, raivas, as mágoas, os ciúmes, as invejas, os pensamentos negativos, as coisas ruins, o corpo espiritual vai ficando com leveza, vai depurando, e se ele depura, a outra encarnação será melhor, mais fácil. Agora, quando se fala de karma,
É aquilo que está gravado no seu corpo espiritual que você fez de outra encarnação. Quando falamos de Dharma, são as coisas positivas que estão marcadas no seu corpo espiritual. Então, nós trazemos o fruto de nossas escolhas da outra encarnação. O que você está fazendo nessa encarnação? Você já sabe agora como vai ser a sua próxima. Ah, eu estou bebendo, eu estou fazendo farra, eu estou mentindo, eu estou preguiçoso, eu não faço caridade. Ah, meu filho, isso aí tudo armazenado no seu corpo espiritual. Na outra encarnação, eu vou dar um exemplo aqui, simples. Tirador de leite. A pessoa tira leite 30 anos. Já viu um trabalho mais sofrido do que tirador de leite? O tirador de leite só não tira leite um dia no ano, que é na Semana Santa, na sexta-feira da Paixão. Compreende? Ele levanta às 3 horas da manhã, lida com animais perigosos, porque são animais. Mansos são perigosos. Imagina os que não são mansos. Trabalha num ambiente insalubre, frio, chuva, calor, não importa. Trabalha dia após dia. Ah, mas por que não consegue trabalhar? É inteligente. Por que não consegue outra colocação? Porque está devedor da consciência cósmica e foi rico na outra encarnação. Agora ele tem que passar a humilhação. Ah, a dona doméstica. A doméstica, então, trabalha naquela mansão. Em outra encarnação ela tinha uma mansão e ela prejudicou os seus funcionários, humilhou-os, maltratou-os. Hoje ela é doméstica. Vive dentro da mansão, mas não é dela. E tem que obedecer e fazer tudo aquilo que ela fez na outra encarnação com os outros. Os outros vão fazer com ela. Isso chama-se o processo evolutivo. Sentir no corpo, na pele, em si, o que você fez a outra pessoa. Porque aquilo está marcado no seu corpo espiritual. São as informações de energias a ser atraídas, atrativas. Devidas, aceitas, com resignação, confiança, força e fé. Você vai limitando, você vai dissipando. Então, eu sou doméstica. Ah, você chega na patroa, ama a patroa, adora o trabalho, lava as vasilhas, limpa o chão, passa 5 anos, 10 anos, a pessoa fala, meu Deus do céu, essa doméstica é boa demais, vou pagar uma faculdade para ela. Ela paga uma faculdade, a pessoa vai ser uma médica, pronto. Ela vai ter funcionária, fala, meu Deus, hoje eu tenho domésticas para mim, porque Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Ah, e ele aceitou ali, com humildade, a sua limitação, então ali aquela pessoa transformou numa médica. Ela vai ter funcionária, ela vai ter 1, 2, 3 funcionários, ela vai tratar como amigas. Pronto, quebrou seu karma. Ela já pode ser. E aquelas que são tratadas como amigas pela patroa, pensa, meu Deus, o dia que eu for patroa, eu quero tratar minhas funcionárias desse jeito. Então Deus vai dar a oportunidade novamente para que elas também subirem. Esse é o processo da grandiosidade, da evolução do ser. Mas muitos falam assim, me maltratou, agora eu vou maltratar o outro também. Aí é o ciclo de dor e sofrimento, de trevas, mortes, que não evolui. E ao depurar, cada dia que você depura, cada mês, a caridade, por isso, a caridade é a única forma de salvação, porque ao fazer a caridade, você limpa seu corpo espiritual. E aí você vai depurando, e aquilo que é pecado, que transforma em doenças, enfermidades, em cânceres, em nódulos, em hemorragias, aquilo vai sendo limpo, e você vai encontrando a saúde integral, corpo físico, mental, sentimental e espiritual. Esse é o grande processo, até quando o nosso espírito, nosso corpo espiritual está todo diáfano, limpo. É como um lodo que foi filtrado, que transformou numa água insalubre, e a água insalubre foi filtrada, transformou numa água pura. A água pura recebeu a luz do sol, e aquela água transformou-se em vapor e subiu aos céus. Essa é a mesma escalada do nosso corpo. Nosso corpo perispiritual condensado, pesado, rasteja desse corpo físico, repleto de dor e enfermidade. Vai fazendo a limpeza, a depuração pela caridade, pelo amor, pela bondade, pela prática de Jesus Cristo no coração, e não na mente, e não na fé egoísta, e não no fanatismo. Nós vamos depurando o lodo e virando água cristalina. Chegará uma hora que a luz que brilha em nós, porque espelhamos a imagem de Jesus, fazendo em nós o crescimento dessa luz. Ele disse, fazei brilhar a vossa luz. Então essa luz em nós fará que o nosso corpo se transforme naquele vapor amoroso e subiremos aos céus. Não há necessidade da reencarnação no mundo trevoso, no mundo de provas e expiação. Assim é a grande escalada do Espírito em rumo à evolução. Só depende da escolha de cada um de nós. Acredita em Cristo, confia em Cristo, mas Ele não vai te curar. Você é que vai curar com a energia dele, com o exemplo dele. Não adianta, não faça, não tem ali privilégio. Eu errei, está gravado meu corpo espiritual, na memória espiritual, está gravado na memória emocional, no consciente emocional. Então,
quita os débitos, ama, perdoa e faça caridade. Aí você está liberto. Cristo fez o milagre em ti. Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Amém? Amém. Toda vez que nós lembrarmos que somos eternos, isso é o freio para nossas escolhas. Você sabe aquelas coisas, tudo que você tem, aquilo que você sofre, aqueles 10 reais, aquele 1 milhão, aquela fazenda, aquele automóvel, nada é seu. Todo mundo vai brigar por ele depois. Né? Entendeu? Você sabe aquelas coisas que você guarda? Ai, meu Deus, isso aqui eu ganhei de fulano, vou guardar, ninguém né? Vou guardar, ninguém vai, na hora que você morrer, o primeiro que achar vai usar. Você está entendendo? Está compreendendo? Sabe a mulher que você morre de ciúme dela? Pois é, um dia você vai morrer. E ela vai casar com outro. Ele vai beijar na boca dela do mesmo jeito que você beijou. Sabe o marido que você morre por ele? Não é seu. Tá? Um dia ele vai beijar, outra mulher vai beijar na boca dele, do mesmo jeitinho que você está beijando. Está entendendo? Então ame tudo que está ao seu lado. Viva cada hora, cada segundo, como se fosse o último da tua vida. Diz a pessoa que você vive com ela, eu te amo. Abraça, beija. Se você ainda está no tempo, faça amor, se possível, né? Mas se já acabou, respeite essa parte. Curta cada instante, mas compreenda que isso não é eterno, que seu espírito que é eterno. Teus filhos, ame teus filhos. Ah, meu filho é assim, assado, não queira que ele seja igual a você. Você sabe por quê? Porque você não é a obra pronta. Queira que teu filho seja como Jesus Cristo. Eu vejo aí pais e mães querendo que filho seja igual a ele. Você está doido, é? Você não aguenta você? Você quer que teu filho seja igual a você? Não. Entrega os valores de Cristo para teus filhos. Entenda. Viva a vida, não morra. Se algum ente seu morreu, fala, meu filho, vai com Deus. E seja recebido nas muitas moradas da casa do Pai. E compreenda que tudo que vocês viveram, aproveite só a parte positiva, as negativas, fala, já acabou, meu filho, nem corpo você tem mais. Uma vez chegou aqui uma mulher que tinha 20 anos que o marido tinha morrido, e toda noite o marido dormia com ela, e toda semana o marido fazia amor com ela. E ela estava ficando doida, alcoólatra, repleto de cânceres nas partes íntimas, os úteros, os ovários. Aí eu fiz o tratamento. Acolhemos o marido que estava em sofrimento no mundo dos espíritos. A mulher melhorou. Acabou o câncer. Saiu do alcoolismo. Era só uma obsessão entre marido e mulher e marido. Os dois estavam vivendo situações que estão distantes das leis naturais do Criador. Entende? Se um ente seu querido desencarnou, não adianta você ir lá no cemitério, não, que não vai estar próximo a ele, não. Nossa, nem os ossos dele capaz de não ter lá, que já passou de 10 anos. Mas se você tem vontade, vá. Mas não adianta você comprar um buquê de flor de 100 reais, sendo que você compra por 10, passando uma semana. Não adianta. Faça uma prece, uma oração. Você é católico? Vai à igreja. Fala, eu dedico essa missa. Você é espírita? Esteja na nossa casa. Aí aqui eu sei que ele vem, vai ser acolhido e recebido. Ele entra, senta ao teu lado, escutará essa palestra. Fala, meu filho, eu vim dar um abraço e já estou ential para você. Agora a vida pulsa no universo para mim. Fica com Deus. A gente se encontra lá do outro lado. Nesse lado de cá, quando você morrer. Se Deus nos permitir. Está entendendo isso? Jesus Cristo falou, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai. Aqueles que fazem a vontade do Pai estão reunidos aqui e unem-se no mundo do além. Aqueles que não fazem, brigam aqui, estão separados, mesmo que estejam entranhados uns nos outros. Às vezes estão dormindo um ao lado do outro, mas estão separados por sentimentos, pensamentos, vontades e gostos. Aí quando desencarna, um vai para as trevas e o outro para outras trevas. Ou um vai para a luz, outro para as trevas, difícil. Se estão brigando na terra, nenhum vai para a luz, né? Compreende isso? Aí estão separados aqui e lá. Entende isso? Nasça, renasça agora, hoje. Não perca essa oportunidade. Sabe lá se você morre essa noite? Né? Entendeu? Sabe lá. Disse o profeta que para morrer basta estar vivo. Brincadeira. Né? Então aproveite, meu. Aproveite. Vamos fechar nossos olhos? Entra para dentro do teu coração agora. Tem um ente querido que você é saudoso. Eleva uma prece, entrega no coração dele. Se Deus permitir, tanto para ele quanto para você, você sentirá um abraço fraterno, como uma visita espiritual. Se tem mágoas, ódios, raivas, peça perdão. Seja de encarnado ou desencarnado, vivo ou morto, não importa. Coloque para fora, porque essa raiva, mágoa, ela está te matando lentamente. Se você tem autopunição, remorso, está se destruindo, seja consciente ou inconsciente, através de pensamentos negativos, ideias suicidas, vícios, remédios
que buscam a fuga, peça perdão, ó Jesus, perdoe-me. Não lembro quando pequei, se pequei, Senhor, eu peço perdão. Oportunidade da reparação. Eu não quero ser um vivo ambulante, Senhor, ajude-me. Dá-me o sentido da vida, a verdade, e a coragem de praticá-la. Deus, perdoe-me pelas crenças errôneas, materialistas, que muitas vezes aproveitei da própria religião para resolver ou querer que resolva meus problemas materiais. Mas agora, Senhor, agora eu encontro a luz da verdade. Quero fazer a transformação, Senhor, nem que elas sejam necessários alguns sacrifícios. Pois sem sacrifícios não há elevação. Assim tu nos mostrastes no Jardim das Oliveiras, Senhor. Em tuas mãos, amado, entrego minha vida. E seja feita a vontade de nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo o mal. Cubra-nos com teu manto, Senhor. Seja sobre nós, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra feriu ou ofendeu o seu coração. E que a paz de Cristo te acompanhe de retorno ao teu lar. Que Deus seja louvado. Amém?